Bom dia! Gente, eu tô muito animada. São 6h30 da manhã e eu tô assim. Sabe por quê? Porque hoje eu vou correr meus 10 quilômetros. Ai, eu tenho vontade de chorar até, sabe por quê, gente? Foi uma superação tão grande pra mim. Pessoal, que não corria 500 metros sem parar, que emociona, porque a gente sabe que a gente passa, assim, né, na corrida, por tantos obstáculos que a gente mesmo coloca e que a gente mesmo tira, que é emocionante chegar aqui, eu juro. Hoje é meu último dia de férias e caiu o último dia da planilha aqui. Na verdade seria ontem, mas como ontem eu tava viajando, né, deslocando, eu deixei pra fazer hoje. Foi a melhor escolha, assim, porque, nossa senhora, eu vou viver um dia de férias sem, assim, preocupação de outras coisas e pra dedicar minha cabeça pra isso. Tô empolgada, me desculpa, mas essa é a realidade. O Caio já saiu pra trabalhar e eu vou passar um protetor solar e... Vou olhar aqui, tá, no espelho. Vou passar um protetor solar, amarrar o cabelo, tals. E vamos correr. Assim, tô falando, tô empolgada, não sei se eu vou conseguir, mas eu tô ciente, eu tô crente de que sim, né? Só pra explicar também, enquanto eu passo o protetor solar, eu comecei uma planilha de 10 quilômetros, né? A meta da planilha era atingir 10 quilômetros em 4 semanas. Só que antes disso eu já tava fazendo 5. Então, fiz os 5 e comecei essa de 10. Aí, então, né? Hoje eu tô na 4ª semana fechando ela. Então, que nem eu falei, daria no sábado, agora que passou, o dia do fechamento. Mas eu tava viajando, no sábado eu não ia conseguir fazer. Então eu pensei assim, sábado ou domingo, né? Eu pensei assim, não, vou deixar até pra descansar um pouco. E que eu tava pesada, de férias, comendo tudo e tal, pra poder fazer na terça, que é meu dia de férias. Então, não é que eu comecei em 4 semanas do zero. Não. Eu já tava correndo os 5, até 6. E aí agora aí eu fui crescendo, né? Eu só costumo passar esse protetor solar, mas como agora eu vou no sol, né, assim, 7 horas da manhã, não é tão cedo, eu vou passar esse daqui de cor, porque eu tô com umas espinhas, ó. Isso aqui é feito do Rakutan, porque o Rakutan, ele primeiro tira tudo que tinha pra tirar, pra depois começar a limpar. Então eu quero escondê-las e saber que elas realmente estão protegidas, sabe? Pra não ficar com mancha. Porque o Rakutan não pode, quando a gente tá tomando Rakutan, a gente não pode pegar sol, justamente pra não ficar marcado. Então eu vou passar esse daqui também, que não é de costume. E ele tem cor, então eu vou ficar bonitinha pros meus 10 quilômetros. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou passar um blushzinho, né, já que eu passei o protetor, pra não ficar muito branquela, cara. Esse blush, ele é da Boticário. Faz tempo que eu comprei ele, não uso quase. Mas ele é da coleção da Melissa. Provavelmente não tem mais, né? Assim, foi uma coleção. Mas deve ter outros similares. Gente, eu vou ficar com a testa enorme. Eu tenho mais entradas aqui que são iguais do meu pai. Assim, entradas de... Não que eu vou ficar careca, né? Mas o formato aqui da minha cabeça, ela sempre teve essas entradas aqui. E aí quando eu prendo assim totalmente pra trás, eu fico textudinha. Mas não tem que fazer não. Vida que segue. Aí eu prendi em cima. Agora eu tô prendendo aqui embaixo, ó. E eu vou prender mais uma vez aqui no meio, pra não ficar tão solto. Só que meu cabelo, ele é repicado, né? Então, eita, os passarinhos tão que tão mais animados que eu. Vão correr também. Ó, prendi aqui no meio e o resto eu deixei solto. E é assim que eu vou. Pelo amor de Deus, que ficou em cima, ficou um ninho de passarinho. É o que temos. Decidi que eu vou arriscar, tá? 69, tênis novo.
Fazer meu devocional, gente, aqui. O devocional de hoje é Escolha o Seu Difícil. Eu vou ler lá fora. Acho que o dia tá lindo. Oi, aqui é a Paula do futuro. Queria falar com vocês que eu gravei os 10 quilômetros, né? Eu fiz alguns comentários durante a corrida e eu queria compartilhar com vocês, mas eu queria pedir desculpa porque tá no formato vertical, porque eu gravei pro Instagram também, então não tinha como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Realmente me exigiu muito de mim. Então fiquem aí com os 10 quilômetros e como que foi esse percurso todo. Primeiro quilômetro. Tô pesada. Segundo quilômetro. Já tirei o fone. Meu tornozelo tá horrível. Mas ele vai aquecer. Ele vai. Terceiro quilômetro. E por muitos anos, esse foi o meu máximo. 4 quilômetros. E eu não quero nem ouvir falar. E eu não quero nem ouvir a palavra pace. Não consegui aquecer ainda não, tá? 5 quilômetros. Falta só a metade. Tá querendo armar a chuva. Mas eu não sou de tapioca, né? Ai, pai eterno. 6 quilômetros e eu tô aqui pensando que não tem nenhum fotógrafo de rua aqui em Trombetas pra me fazer correr bonito. Oito quilômetros, faltam 2 e praticamente a última volta. Muito cansada, dor no tornozelo, mas essa é a hora que a gente não desiste, né? Tô começando a arrepiar. Dez quilômetros, 1 hora e 6 minutos. Comentário final é que é muito importante que você não se compare com ninguém. Acabei de fazer meus primeiros 10. Tô muito feliz. Pra muita gente, isso vai ser pouco. Mas pra mim, foi uma vitória muito esperada. E eu tô querendo chorar. Corri os 10 quilômetros, vocês viram? Gente, assim, já passaram-se, acho que passou 1 hora desde que eu corri. E eu, sei lá, fiquei extasiada, sabe? Assim, fiquei bem emocionada. Mas é isso, agora o novo objetivo é correr os 10, mas com pace melhor, condicionamento melhor, né? Porque foi realmente exaustivo. Tomei banho e comi. Aí eu comi ovo com pãozinho e tal, porque eu só tinha comido pão com geleia pra correr e banana. Mas tô indo na academia fazer um treino de perna. Talvez não seja o melhor da minha vida, né? Minhas pernas estão cansadas. Mas eu quero fazer o abdominal e eu vou no supermercado comprar comida pra semana. A gente chegou ontem de viagem, então não tem nada em casa. E como hoje é meu último dia de férias, ainda estarei em casa, vou usar esse dia pra cozinhar pra semana.
passar um super coffee aqui. Cheguei da manicure agora. Não sei se vai dar pra ver minha unha. Eu vou virar pra vocês verem melhor, mas ele tá tipo num rosinha, assim, que é da cor da unha, vamos dizer, né? E eu tenho amado a fazer isso. Ele tem um leve brilho. Acho que tem ficado bem delicado. E chegou encomenda aqui. Era uns potinhos para organizar a minha semana, a comida da semana, né? A gente organiza assim, marmita. Falando nisso, tô tomando esse café porque estou morrendo de sono. Eu acordei 5h30 junto do Caio, né? E aí ele foi trabalhar, eu fui correr, depois fui na academia, fui no mercado, arrumei mala, lavei roupa, dei uma organizada aqui na casa, fui agora fazer as unhas, né? E agora eu vou fazer a comida da semana e depois eu vou editar vídeo. Então por isso o super coffee no meio da tarde, assim, são 3h25, mas eu tô precisando. Sentei aqui para conversar um pouco com vocês, porque nesse vlog de hoje eu mostrei muita coisa assim da minha rotina saudável, né? Mostrei a corrida, mostrei a academia, mostrei eu fazendo as marmitas da semana. E eu fiquei pensando, né? Às vezes eu mostro tanto essas coisas que parece que é tão fácil de fazer e as pessoas acabam se comparando, se sentindo mal por isso, né? Aqui eu comecei até agora, pouco tempo, mas no Instagram eu recebo muito isso de nossa, como é que tu consegue ser tão disciplinada, não sei o quê. E eu fiquei pensando se eu não estava passando a mesma coisa por aqui. Porque não sou 100% assim o tempo todo, né? Eu tenho meus altos e baixos também. E hoje a vida que eu levo, assim, eu sinto que é muito equilibrada. Eu me dou muito bem com a comida, no sentido de comer tudo que eu gosto de comer, mas em quantidades razoáveis, né? Mas eu também como muito bem durante a semana. Eu faço bastante atividades físicas, mas nem sempre foi assim. Então, o intuito dessa conversa é falar com vocês que eu não comecei agora, eu não comecei desse jeito, eu não estou na minha melhor forma, mas eu também não estou na minha pior, né? E eu queria abrir um pouco assim da minha história com vocês, para que a gente possa se conhecer mesmo, vocês possam me conhecer e a gente criar uma comunidade real. Porque eu não gosto de porque eu não gosto de ilusões, assim, sabe? E nem quero ser uma ilusão na vida de ninguém que está assistindo aqui. Então, eu treino há muitos anos, tipo assim, na época da faculdade. Mas era aquela coisa de ir pouco na academia, enfim. Mas eu comecei a levar a sério muito quando eu cheguei aqui em Trombetas, que foi quando eu saí da casa dos meus pais, vim morar num alojamento sozinha, novo trabalho, novas pessoas, novo tudo, e dentro de um alojamento, né? Então, eu vou resumir a história, de repente depois a gente pode conversar mais, né, sobre isso, mas resumindo, em 3 meses treinando, eu engordei 10 quilos. Por pura ansiedade, ficava muito tempo sozinha, queria afogar meus sentimentos em comida, e engordei 10 quilos. Quando eu me vi pesando 10 quilos, né, mesmo fazendo exercícios, eu pensei, não, agora não dá mais, vou radicalizar tudo, minha dieta, meu treino, tudo, e vou ser 100% saudável, 100%. E aí eu entrei num negócio que chama compulsão alimentar. Porque eu ficava o dia todo regrada, mas à noite eu comia o mundo. E não eram coisas gostosas apenas, eu comia tudo que tinha, simplesmente por comer. E aí era um ciclo vicioso. De dia eu comia bem, de noite, quando ninguém estava vendo, eu comia muito mal, comia em grandes quantidades, eu comia um brownie sozinha, assim. Fazia um tabuleiro de brownie desses que eu faço e comia sozinha.
E, e aí, por causa dessa minha virada de chave, de não, vou ser 100% saudável, eu piorei a minha situação com a compulsão alimentar. Então, deixou de ser uma condição para virar uma doença. E eu não enxergava isso. E ninguém enxergava isso, porque ninguém via eu fazendo isso. Então assim, falando, né, resumindo a história, eu precisei cuidar muito da minha mente, precisei entender que, para mim, Paula, não funciona a virada de chaves. Então, tudo começa muito pequeno eu vou construindo uma constância ao longo do tempo para que realmente faça sentido e que eu consiga fazer isso para sempre. E, e que para mim tem um grande gatilho esse negócio de 10 dias sem comer nada de doce. Então, para mim, Paula, essa história de viradas de chave não funcionam. Nada para mim funciona assim, de uma hora para outra. Nada para mim foi um grande acontecimento que eu acordei de um dia para o outro e decidi ser assim. Tudo tem que ser muito devagar, muito suave, muito natural e com uma certa constância até realmente virar uma coisa que faça parte de mim. E que eu não sofra com isso. Então, sim, hoje em dia eu como muito saudável, mas eu também como coisas fora da dieta, porque eu amo comer, eu amo chocolate, eu amo doce, eu amo tudo, mas eu tenho uma relação muito boa com a comida, que é coisa que eu não tinha antes. E isso eu não construí em 2 dias, eu não construí virando a chave. A mesma coisa com a corrida. A corrida ela tem me ensinado muito a ser forte, a ser resiliente, a superar meus próprios desafios e a entender que eu consigo, mas que nem todo dia é fácil. Porque a corrida para mim é isso. Todos os dias eu preciso me esforçar um pouco. Na verdade, ela quase nunca é fácil. Pelo menos nos 2 primeiros quilômetros, para mim, eu penso assim, meu Deus, eu vou morrer. E depois vai ficando natural, e depois vai ficando gostoso, e depois a gente vai, sabe, assim? Então, sofri muito com autocrítica, passei por fases difíceis mesmo, de comer e pensar assim, meu Deus, mais um dia que eu não consegui me controlar, mais um dia que eu tô vendendo saúde, porque durante o dia eu sou totalmente saudável e à noite eu tô comendo tudo, eu sou uma grande mentira. Mas que bom que eu nunca deixei de treinar. Que bom que eu nunca deixei de olhar para minha cabeça, de fazer uma terapia, de continuar, porque senão a gente se afunda. Eu queria deixar para vocês isso aqui gravado e a gente pode conversar sobre cada detalhe desse que eu falei com mais cuidado, com mais, né, a fundo. Mas eu queria que vocês soubessem que por muito tempo eu achei que eu não fosse conseguir e que por muito tempo não foi fácil. E que para mim viradas de chave não funcionam. Vocês sempre vão ver uma evolução natural aqui. Eu gosto de trazer verdades, né? Então, quero falar com vocês que nem sempre foi assim, nem sempre foi fácil. Eu não corri 10 quilômetros de uma hora para outra. Inclusive, no ano passado, eu ficava super chateada comigo quando eu conseguia correr 1 quilômetro direto. Mas a gente consegue se a gente tiver constância. E constância não significa ser melhor todos os dias, sabe? Não é hoje eu fui melhor que ontem e depois, não. Às vezes a gente cai num buraco, aí a gente levanta. Só que como a gente já passou por tudo, aí a gente continua mais forte. Isso é constância. E além disso, não se critiquem demais. Curtam o processo, porque um dia vocês vão chegar lá. Eu não cheguei lá, tá? Tô longe de chegar dentro do que eu pretendo fazer, do que eu quero ser, porque a gente sempre quer ser pessoas melhores, né? Eu tô falando aqui de comida, de treino, mas eu tô falando de ser pessoas melhores também, sabe? Íntegras, pessoas que são amorosas, bondosas e até para isso é um grande esforço diário. Então é isso. Eu queria que vocês conhecessem um pouco do meu coração, um pouco do que eu realmente sou. Eu não sou o que eu sou hoje apenas, eu sou o que eu fui ontem e todos esses dias até chegar aqui.
E eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa minha caminhada aí na vida. Um beijo grande. Espero que vocês tenham ficado até aqui nesse vlog por causa do formato da corrida. E se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário e se inscrevam no canal, que para mim ajuda demais. Um beijo e até a próxima.